Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo. Eu me chamo Arthur de Souza Oliveira, se você está nesse canal, quer aprender mais sobre produtividade, sobre estudos, sobre técnica, sobre, enfim, como ter uma vida excelente, espetacular, inscreve aqui no canal, né? Assiste meus vídeos, esse vídeo aqui, então não assiste também, ou então não se inscreve. Pra esse vídeo eu vou falar hoje interessante e eu acredito que seja bem rápido porque eu já estou na hora de dormir, porque já é meia-noite encaralhado e tenho que trabalhar amanhã. Vamos lá, o que se trata desse vídeo? Que coisas que eu aprendi, que demorou tempo, e quando eu aprendi, eu não larguei mais. E uma dessas coisas que eu acho muito foda, dentre outras coisas, é o fato de você ter um cérebro incrível. Você pode falar, porra, eu tenho TDAH, eu tenho problema disso, tenho aquilo. Foda-se, é isso, tipo assim, foda-se mesmo. Por quê? Porque eu já fui esse cara que teve esses problemas que você, que hoje em dia é moda, né? Hoje em dia é foda você falar que tem TDAH, que tem problema mental, que tem isso, tem aquilo, tem a não sei o que, eu sofro disso, sofro de distúrbio. Tenho um problema psicológico, mano, não tô nem aí, a vida não se importa e muito menos eu não me importo. Por quê? Porque você tem que ver um problema desse e tentar resolver esse problema. Porque as pessoas estão preocupadas demais em resolver os problemas delas. E por que eu tô falando assim? Por que eu tô sendo tão ríspido? É porque, cara, o meu canal aqui, eu quero falar de forma pontual, direta, e sem ficar de mimimi, cara. Por quê? Porque a vida não é uma flor, a vida não é um mar de flor. E você tem que entender as coisas. Tem coisas na vida que você realmente vai ter que se esforçar muito para conseguir. E dentre elas é o seu cérebro. O seu cérebro, para você construir ele ali no primeiro período de 18 anos até seu 29, por ali, o seu cérebro, ele ainda tá nesse período de aprender as coisas. Com exceção de se você for criança ainda, né? Porque a atividade mental é muito maior ainda. Mas se você tá nesse período de você já ter uma consciência, tipo assim, eu preciso fazer coisas de adulto, o seu cérebro, ele ainda tá naquele processo de aprender. É por isso que é muito mais fácil você aprender inglês quando você tem 18 anos do que quando você tem 50 anos. A atividade cerebral é muito menor quando você tem 50 anos do que se você tivesse 18, entendeu? Então, eu acho que é o ponto perfeito para você começar a aprender as coisas nessa idade. Porque você, mano, você pega um livro, você lê, começa a ler, você começa a entender. E aí eu vou entrar depois em outro tópico, quando eu for falar lá na frente, que é como você realmente absorver, entender o seu cérebro, sabe? Tipo assim, Arthur, tô conseguindo entender, isso aqui que você me ensinou não serviu, mas isso aqui que você ensinou serviu. E isso você vai caminhar conforme você tem mais facilidade para colocar informações dentro do seu cérebro. Porque tudo se reduz a isso. Não adianta você fazer coisas que que você viu no TikTok. Eu vi uma menina colorida assim, Arthur, ela disse que aprendeu rápido e agora eu vou fazer. Será que vai dar certo pra você? E eu sou um cara que eu já testei vários métodos de estudo, todos os métodos que você imaginar, eu já testei. Por quê? Porque eu tava tentando encontrar uma forma de eu aprender as coisas e não esquecer mais. E tem como você fazer isso, tá? Tem como. Você não precisa ser gênio, eu não sou gênio, eu não sou uma pessoa especial, não sou uma pessoa com QI a mais. Talvez, eu não sei, às vezes o meu cérebro é muito estranho. Que o cérebro, nosso cérebro é uma coisa meio estranha de se entender, o meu mesmo é muito estranho. Tipo, e aí eu vou entrar no assunto propriamente dito, que é a parte de você pegar uma informação que, tipo assim, dentre várias coisas que eu aprendi, essa que eu achei muito foda porque eu nunca esqueço. Que é o quê? Vamos supor que você tá aprendendo uma coisa nova. Independente do que seja, sei lá, em inglês, você tá aprendendo o verbo to be. Você tá aprendendo o verbo to be. Você não entende muito, seu cérebro tá meio estranhando aquela informação. Por quê? Porque é assunto novo. Então seu cérebro tá meio assim desconfiado. E por ser assunto novo, você tá empolgado e ao mesmo tempo você tá em adrenalina, você tá com uma atividade cerebral ativada. Tá, beleza. Aí você aprendeu o verbo to be, você entendeu, tá? To be, entendi. Você entendeu o primeiro processo, entender. Aí você vai para a segunda fase, que é o quê? Aprender. Como é que você aprende? Praticando. Praticando com exercício, leitura, grifa, lê, escreve, enfim. A melhor forma, acredito eu, que é exercício, prática. Como isso acontece na prática. E aí você passou dessa fase de entender, você aprendeu, e agora você vai entrar em outro tópico, que é o quê? Você revisar. Tipo assim, simplesmente revisar. E aí você não revisa no mesmo dia que você viu o assunto. Tá? Você não revisa, você revisa no outro dia. Por quê? Porque seu cérebro já dormiu, já fez muitas outras coisas, ele já estudou outros tópicos, você já lavou a louça para sua mãe, você já limpou o banheiro, se você trabalha, você já foi trabalhar, você se estressou com seu patrão, você já fez aquilo, No outro dia, antes de você começar outra matéria, independente se seja inglês, ou filosofia, ou história, português, programação, você vai revisar aquilo que você viu. E aí entra o ponto que eu falo aqui. Ou você tem caderno para fazer isso, um caderno, se você é das antigas escrever, tudo bem, escreva. Ou você tem tablet. No meu caso, eu tinha tablet e um Anki. Chegou um momento que eu não precisava mais escrever no meu tablet, porque, se eu lembrar, eu estudei ontem inglês, história e português. Eu já ligava os pontos que estavam na minha cabeça, de que, eu estudei, português eu estudei gramática, a parte de crase, então eu vou lá no Anki revisar a parte de crase. Se você não tem um Anki, você não gosta de usar o Anki, ou você, sei lá, pode usar tudo escrevido, tem gente que gosta de revisar na escrita, tudo bem, cara, não tem problema. Eu tô falando de uma forma de você revisar. Revisar algo que está enxuto,
Ali é a essência, que a gente fala, né, que é o néctar, é a essência. Você não vai ler um monte de texto, não. Você vai direto da informação importante, relevante, tá? Por isso que eu falo de você fazer resumo. Tem gente que vê o professor escrevendo e já faz resumo. Mano, você vai fazer resumo de algo que você não sabe o que vai cair. Tipo assim, não faz sentido, entendeu? Não faz sentido. Depois eu vou falar sobre resumo em outros vídeos. Mas assim, você pegou o néctar, tá ali, você sabe que aquilo ali cai. Por quê? Porque você fez questão antes, no dia anterior. Lembra que você fez? Para poder aprender? Você fez, você revisando, tá revisando naquele momento, que é um dia depois, que o seu cérebro já começa a perder um pouquinho de consciência. Se tiver um gráfico aí, que é o gráfico, eu esqueci o nome do cara, mas é sempre um nome estranho. Eu sou ruim pra lembrar o nome de pessoas assim, que não são brasileiros. Então, relevem. Mas você tá vendo o gráfico aí desse cara, todo mundo já viu esse gráfico, que é uma curva de esquecimento, que todo mundo já viu, todo concurseiro já sabe, você provavelmente não sabe, tá vendo agora. É uma curva que você vai, a medida que o tempo passa, ele vai esquecendo. Isso é normal, qualquer cérebro é assim. Só que acontece, quando ele faz essa queda aqui para esquecer, que é o outro dia, o que você faz? Você vai lá e revisa. Que é aí que eu falei para você agora. Você revisa no outro dia, você revisou aqui, quando você revisa, o seu cérebro ele ativa aqui, ele lembrando da informação passada. E quando eu falo isso, eu estou falando de você ver no caderno ou no ranking. Isso, para o cara, para você que está estudando agora, está aprendendo informação agora, que o seu cérebro ainda está assim meio verde, né? Ele solta a informação aqui, pega outra aqui, fica bem perdido. Quando você já é cascadura, por exemplo, eu já passei mais de 4 anos estudando, então eu já era cascadura. O que eu fazia? Eu não abria livro, não abria resumo, não abria nada. O que eu fazia? Ou eu ia pro Anki, porque o Anki é a palavra-chave e o que você vai saber ainda está escondido, ou eu fazia mentalmente, eu revisava mentalmente. Bom, o que eu estudei ontem? Estudei verbo to be, tá? O que eu sei sobre verbo to be? Eu sei do is, do are e do was. Então eu sei do is, do are, né? Que é do plural normalmente. O is, que é singular. Sei do are, was, o que eu sei mais aqui? Do, né? Presente. O is também é presente, o are também é presente. O us, o ir. Então, peraí, onde é que eu uso o ir? O ir normalmente é plural. Então, é you, ir, alguma coisa. Ou ou we, we, ou you, alguma coisa. Então, vocês estão entendendo que eu estou fazendo essa revisão? Observe que eu estou fazendo essa revisão mental. Eu não estou com nenhum script aqui, não tem nada escrito aqui. Eu estou fazendo mentalmente isso com vocês agora. Entendeu? Então, por que eu, tipo assim, com o tempo você tem que aumentar o nível de complexidade? Porque, cara, na sua prova, o examinador ele não quer saber o tanto que você escreveu isso no seu caderno bonitinho, ele quer saber o tanto que você grifou. A prova não quer saber se você anotou jogando na parede, ela quer saber se a informação está na sua cabeça, se você é uma pessoa competente para fazer aquela prova. Entendeu? É isso o ponto que eu quero falar aqui. E aí você pode achar, mas eu gosto de escrever, Mano, foda-se. Se a informação está na sua cabeça, eu não quero saber se você escreveu, se você não escreveu, se você deixou de escrever. Por isso que eu sou o cara que gosta de livro. Eu gosto de ler PDF, pego um PDF, leio o PDF. Eu vou escrever o que é importante no PDF. Entendeu? Eu grifo ali, tento jogar no meu cérebro, tento fazer sistema no meu cérebro. Por quê? Porque na hora da prova, o que vai ser cobrado não é o que está no PDF, é o que está na minha cabeça. E eu tenho que ter essa competência de responder a prova. Na hora lá, o examinador vai falar, agora o rascunho de vocês, que vocês fizeram, vocês podem revisar, tá? Ele não vai fazer isso. Então para de ficar perdendo horas e horas escrevendo. Tipo assim, você pode falar, pô, tem estudos que falam que escrever é relevante. Eu falei, tem, mas também tem estudo que fala que se você não passar no vestibular, você vai, dançar. Entendeu? Quem escreve, cara, é quem tem tempo. Você não tem tempo, eu não tenho tempo. Entendeu? Se você tem tempo para escrever, escreva. Você quer aprender melhor a escrever? Então escreva, meu filho. Agora, se você não tem tempo, se você é aqui, o Arthur, eu comprei um tablet, por quê? Porque o tablet eu levo a qualquer lugar, não levo material. Escrevo, baixo o caralho de PDF, leio os PDF numa velocidade muito mais rápida, porque eu tenho uma caneta. Entendeu? Se eu quiser revisar uma coisa, eu já vou, como eu separei por top, bloco, meu tablet, então eu já vou lá, matemática, aí abro vários subtópicos de matemática. Hoje é geometria analítica, tá aqui. Geometria analítica. Essa questão fala sobre o quê? Sobre ponto. Então, eu já vou nos PDF que tem ponto. Nos PDF já tá embutido os exercícios, eu vou revisando os exercícios que eu já fiz, que o que é que eu tô errando. Entendeu? Isso é o poder de um tablet. De novo, você não é. Eu também não sou um cara rico, cara. Eu juntei o dinheiro do caralho pra poder comprar um tablet. Entendeu? Eu escrevi no caderno antes. Ou era PDF pelo meu computador. Mano, tem que parar com essa cultura de escrever, entendeu? Eu sei que é foda, eu sei que as pessoas vão falar ao contrário do que eu tô falando aqui. Tudo bem, cara, tudo bem. Mas eu tô falando do cérebro meu, que o que eu tô falando pra você aqui é tudo mental. Eu não escrevi nada, tudo na minha cabecinha. E tudo foi teste, tudo foi testado. Tudo que vocês estão vendo que eu tô falando aqui foi testado. Eu testei, eu analisei, você viu pra mim, testa pra você. E eu acho difícil você não se dar bem. Que é isso que eu tô falando pra você. Você tem uma matéria agora, amanhã você já revisa. Com o tempo, o seu cérebro vai começar a explodir mesmo, de dor de cabeça. Por quê? Porque é muita informação, cara, é muita informação. Depois do tempo, seu cérebro vai se adaptando, tá?
vai se adaptando, você vai sentir desconforto ainda, mas não é aquele desconforto tanto, é aquele desconforto suportável, mas você vai sentir ainda. Por quê? Porque seu cérebro ele tá num nível de aprendizagem muito grande, cara. Entendeu? E aí já entra outros tópicos também que eu vou falar depois, que é a alimentação, suplementação, que é bom pro seu cérebro, um sono, não tô falando de um sono espetacular, que nem meu sono é espetacular, entendeu? Hoje em dia eu durmo muito pouco, tem noite aí que eu durmo 5 horas por dia, porque eu trabalho também, então eu tenho que estudar e trabalhar. E aí eu tenho que ter um nível de atividade cerebral e meu cérebro tem que estar num nível bom de memória para mim não perder informação, cara. Porque senão, se eu estiver andando, correndo e não saindo do lugar, tem alguma coisa que eu tenho que revisar que tá errada, tá? E essa autocrítica, tá? Que eu tô falando aqui agora pra vocês. Quando eu ia fazer uma coisa, eu percebia, pô, essa semana parece que eu não estudei nada, não lembro quase de nada. O que eu tô fazendo de errado? O que eu tô anotando, o que eu tô anotando que não tá batendo? O que eu tô fazendo que não tá batendo? O que eu tô enrolando pra fazer? Então eu tenho que ter essa autocrítica, tá? Tipo assim, pô, tem alguma coisa aqui que não tá fechando. E aí eu percebi quando eu fazia coisas só com o meu cérebro, só o meu cérebro. E aí você tem que realmente fazer isso, cara. Eu sei que tem coisa, por exemplo, na faculdade de medicina, onde tem coisa que realmente é livro, tá? Uma anatomia gigantesca, o nome de vários, é livro. Livro, estudando livro, e relê o livro, reaprende, escreve, faz AMP, tipo assim, é um ciclo. E mesmo assim, você fazendo isso, você não vai aprender tudo. Por quê? Mano, é a faculdade de medicina, cara. É muita coisa, é muita informação pro seu cérebro. Nenhum cérebro consegue armazenar tanta informação assim, tá? Com o tempo você vai pegando a manha, você vai entendendo, entendi, você vai ficando safo, tá? Por isso que médico velho sempre é o cara foda, porque o cara, mano, o cara tá cascado, viu? O cara já viu ele 500 vezes, entendeu? Então é isso que eu queria falar pra vocês, nunca se esqueça, tá? Você vê a informação agora, no outro dia, tenta relembrar. Se você não conseguir o seu cérebro, revisa o material, tá? Se for um assunto muito complexo, por exemplo, fotossíntese é um assunto muito complexo, então demora um pouco para você fazer com que o seu cérebro memorize aquilo, forma imagem no seu cérebro. Se você for estudar, estude por... Eu vou falar, eu tô falando assim de relance porque eu tenho vídeos para falar sobre isso, sabe? E aprofundar mais. Mas tenta fazer isso, você vê a informação aqui, independente do que seja, cara. Se for código, ou programação, ou marketing digital, independente. Se for informação, você pega aqui, no outro dia tenta revisar. O que eu vi ontem? Importante, isso. Para o seu cérebro sempre manter aquilo, aquela informação ativa no cérebro. Depois do tempo você vai ver que vai fixando isso, tá? E aí se você tiver um sistema, que depois a gente vai falar sobre sistema de revisão, e aí você vai mantendo esse planejamento de revisão, para você nunca mais esquecer a informação. Beleza? É nóis. Valeu.